E o GPS de hoje está na Parada Trudelnick. GPS, o programa que leva você ao destino certo. E o destino certo de hoje está além de sensacional. Eu estou aqui com o meu amigo João. Bem-vindo ao programa GPS, meu grande brother. Hoje vocês vão conhecer cafés sensacionais de Águas da Prata, mas acima de tudo, uma loja diferenciada com produtos de cafés para você comprar e também degustar aqui na Parada Trudelnick, que também faz parte da Associação Prata Rural aqui de Águas da Prata. João, estou muito feliz em estar mostrando para o pessoal de casa esse lugar seu que é maravilhoso, meu amigo. Bem-vindo ao programa GPS. Obrigado, bem-vindo vocês aqui. Muito bom recebê-los aqui na nossa cafeteria. Essas coisas aqui que espero que vocês apreciem muito. Gente, é realmente sensacional, porque o café aqui do João, Parada Trudelnick, tem uma coisa diferenciada que é o Trudelnick. Explica já para o pessoal o que é esse pãozinho diferenciado, João. O Trudelnick é um pãozinho originário do leste europeu, ou seja, lá de Praga, Budapeste, para esse lado. Então nós trouxemos ele para cá e nós temos a versão doce e a versão salgada, mas basicamente é um pãozinho. A maneira de assar é diferente, o formato dele é diferente. Realmente sensacional. Vocês só vão saber no último bloco, porque agora vocês vão acompanhar mais uma propriedade rural aqui de Águas da Prata, que faz parte da Associação Prata Rural. Só que antes eu vou ter que experimentar um cafezinho especial. A cafeteria do João é o local que tem mais opções dos cafés aqui de Águas da Prata e também da região. Aqui é completo, não é, João? É completo. Os cafés são todos da região vulcânica e eu faço questão de tê-los aqui, e você pode provar o café que você quiser. A gente dá essa oportunidade para você, né? Cafezinho especial aqui da Parada Trudelnick. Sensacional! Já já o João vai falar sobre esses cafés especiais que ele tem aqui. Só que antes a gente vai conferir a propriedade Nossa Senhora Aparecida da Ângela Valente, que tem cafés sensacionais, claro, especiais, e que ficou em segundo lugar no concurso aqui de Águas da Prata. Vamos lá, rola aí. O GPS de hoje está aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida, em Águas da Prata, com a Ângela Valente, gravando esses cafés especiais no Cafezar, que faz parte da Associação Prata Rural e também dos cafés vulcânicos aqui de Águas da Prata. Gente, hoje nós vamos tomar café no Cafezar. Isso é realmente sensacional. Feliz em estar entrevistando você. Bem-vindo ao programa GPS, Ângela. Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade de estar mostrando, né, o meu trabalho na produção de cafés especiais. Bom, a gente vai ter que falar para o pessoal de casa sobre o que é um café especial. Ele é acima do gourmet e tem uma pontuação. Só que antes, você já trouxe um cafezinho especial aqui, já tem água quente na garrafa. Vamos aproveitar e fazer um café no Cafezar? Vamos sim, Leandro. Vamos fazer um cafezinho, né, e vamos tomar um cafezinho enquanto nós vamos batendo papo e eu vou falando sobre geralmente as técnicas, né, que nós utilizamos na produção de cafés para ter um café especial, na verdade, né? Então são alguns cuidados que o produtor deve ter. Bom, vamos lá. Normalmente a gente escuta falar muito do café tradicional, do café gourmet e agora do café especial. Qual a diferença básica entre eles? Leandro, a diferença básica é o seguinte, aqui na Prata, por exemplo, praticamente todos os cafés, ele tem uma pontuação que é uma degustação sobre o paladar do café, que é acima de 80 pontos. O meu, por exemplo, um gourmet, está com 85,67 e eu ganhei, né, o concurso de segundo lugar ano passado com essa pontuação. E para você ter um café desse, você precisa ter alguns cuidados, principalmente na colheita. Nós devemos colher ele no estado de cereja, que é aquele café, no caso do meu, que é esse amarelinho, né? E depois cuidados também no terreiro. Por quê? Porque se esse café fermentar, ele vai produzir algumas substâncias que vai deteriorar a qualidade da bebida, ou seja, vai estragar. Então ele fica aquele gosto ruim.
entendeu? Então, todo cuidado é pouco depois no pós-colheita. Então, na secagem e no terreiro, e depois vai para o secador também. E no secador, normalmente, eu não passo de 30 graus a temperatura. Por quê? Porque ele tem que secar lentamente. Por quê? Porque a temperatura, quando você coloca uma temperatura muito alta, isso vai fazer com que as reações químicas aconteçam rápido e produzam substâncias que são indesejáveis na qualidade do café. Gente, é realmente sensacional, porque hoje vocês vão aprender uma aula sobre o café, desde a plantação lá na semente até chegar na xícara. Aliás, chegar na xícara, eu quero experimentar, acho que chegou o momento, né? Vamos tomar esse café no Cafezar sensacional. Pra você também agora aqui, Ângela. Já vamos começar um programa com um verdadeiro sensacional, gente. Vamos fazer um brinde, Ângela? Olha que especial. Sensacional. Sensacional, bonito. É legal a gente estar falando também, porque existe o café amarelo e existe o café vermelho. No caso aqui, vocês têm uma variedade que é amarela. A gente está conferindo aqui o café cereja, que é o café quando está brilhando, quando ele está bonito mesmo no pé. Esse é o cereja? Sim, esse é o cereja. Ele tem uma quantidade de açúcares muito grande, uma quantidade de água também, né? Então, quando você faz uma secagem lenta, né? Então acontece o quê? Que você vai retirar essa água e vai ser bem lento por conta de, se eu tiver com temperatura alta, esses açúcares vão fermentar. E na fermentação você produz substâncias indesejáveis para o café. Então, por isso que a secagem no terreiro ali é muito importante. É muito importante, além do terreiro, depois você tem o secador rotativo que eu tenho também. E geralmente a minha temperatura não passa de 30 graus, entendeu? Para ele secar bem lentamente. E aí nós secamos ele até chegar com uma porcentagem de 11,5% de umidade. Aqui nós não temos assim uma maturação uniforme no cafezal. Então nós temos normalmente 3 floradas. Então eu vou ter 3 estágios de café assim de maturação diferentes. Então por isso que quando você colhe, nós colhemos no pano, esse café cereja esse café não vai no chão. Não tem contato com a terra. Não tem contato com a terra e depois vai para o terreiro e nós lavamos. Por que nós lavamos? Nós lavamos por conta para separar aqueles cafés de estágio de maturação diferente, que seria o que nós conhecemos de boia e o café cereja. Tá? Então nós separamos, então a gente separa já no terreiro, depois toda a secagem, o beneficiamento, tudo separado, os lotes. Então nós temos os lotes, entendeu? E a separação na água, nós fazemos uma separação na água, é por densidade. Então aquele café que está uma maturação, já é o boia, que nós falamos que já está no estágio mais já de secagem, ele é mais leve, então ele sobe. E o cereja fica no fundo, tá? Da água. Então separamos, depois o secador, tudo isso aí, tudo separadinho, todos os lotes separados. Bom, o café ele dá uma vez por ano. Conta um pouco como que funciona esse ciclo do café. Ele acabou de dar os frutos, que foi mais ou menos agora em maio e junho que você colheu. Agora o que você faz daqui para frente para maio e junho do ano que vem você colher novamente um excelente café? Olha, depois da colheita, o que nós fazemos é manter o café limpo, né? Porque, principalmente na época da seca, nós temos que manter o café limpo, ou seja, na linha do café. Na rua, normalmente nós deixamos uma quantidade de vegetação que simplesmente nós fazemos a manutenção com roçadas, tá? Isso contribui para a matéria orgânica do solo, né? E quando chega a setembro, mais ou menos, nós já temos florada. E normalmente nós temos 3 floradas de café, que vai ser setembro, outubro, novembro. E esse café nós vamos colher em maio, junho do ano seguinte. Realmente sensacional, vocês conferindo aqui o programa GPS do sítio Nossa Senhora Aparecida, nesses cafezais sensacionais da Ângela Valente em Águas da Prata. Gente, eu dei aula com a Ângela, né? Ela é professora de Química, eu sou de Matemática. A gente sempre se deu bem exatamente por ser da área de exatas ali, lá no Cristiano Osório, no Instituto. A gente sempre conversava lá nos intervalos, né? Isso foi em 1999, realmente especial. E a Ângela, ela tem mestrado e doutorado em Química nessa área de café e pós-doutorado em Microbiologia Ambiental. E você trabalha muito cientificamente para os benefícios do café. Fala um pouco sobre essas suas pesquisas.
Olha, no meu mestrado eu avaliei as substâncias ou metabólitos fixos do grão do café. Ou seja, são aqueles que estão na bebida do café e quando você vai tomar o café, você faz uma extração. E nessa extração, o café, nós temos hoje conhecimento de mais de 100 substâncias diferentes no café, que dá esse sabor, ou seja, é a mistura, o conjunto de todas essas substâncias que dá o sabor no café, né? E eu avaliei todas essas substâncias e principalmente eu avaliei a cafeína, que nós temos, que é uma substância estimulante, e também os ácidos clorogênicos, que no grão de café ele são 7% desses ácidos clorogênicos. Esses ácidos clorogênicos eles são antioxidantes. E esses antioxidantes eles protegem o nosso organismo das reações oxidativas que normalmente no ser humano acontece por conta de a gente respirar o oxigênio. Tá? Então, na nossa respiração, entrando o oxigênio, ele vai deteriorando órgãos, vai acontecendo reações oxidativas. Então, esses ácidos, eles protegem o nosso organismo. Então, no caso da cafeína, como é um estimulante, né? Ele tem entorno arábica, por exemplo, aqui nós temos que evidenciar que aqui na nossa região, aqui no estado de São Paulo, nós produzimos o coffee arábica. Por exemplo, arara, mundo novo, catuai, catucaí, dentre essas todas, são todos dessa espécie que é o coffee arábica. Tá? Então é o café que nós produzimos aqui. Já no Espírito Santo eles fazem o coffee canéfora, ou seja, o robusta, que todo mundo conhece, né? E tem benefícios também quando a pessoa faz algum transplante de órgão. Eu acho que isso é muito legal a gente falar também. Durante o meu doutorado, eu isolei os fungos presentes na semente do café, no café beneficiado. Então nós temos, esse foi um fungo que eu isolei, um fungo endofítico. O que é um fungo endofítico? Endofítico é um fungo que coloniza o interior das plantas, tá? E nós temos os epifíticos, que são fungos que colonizam a superfície da planta. E esses endofíticos, para a gente fazer o isolamento deles, nós temos que fazer uma esterilização com água sanitária, com água, vários produtos químicos que faz com que a gente elimine todos aqueles fungos da superfície. Aí nós fazemos a inoculação, isolamos esse fungo e depois que esse fungo está isolado, nós cultivamos esse fungo. Normalmente a gente utiliza ele em temperatura, tá? Controlada em laboratório e cultivamos ele em meio líquido por 7 dias. Depois desse cultivo de 7 dias, nós fazemos a extração. E um desses fungos, para vocês terem uma ideia, desse café aqui, cada plaquinha era 9 grãos em cada placa. Eu inoculei 10 placas, só em um grãozinho de café que nasceu um fungo. Então esse fungo é desse fungo que você vai beneficiar alguma coisa para o corpo humano? Exatamente. Aí esse fungo, né, fiz o cultivo dele, fizemos a extração e ele produz uma substância que é conhecida como imunossupressor. É uma substância que todas as pessoas que fazem transplante de órgãos é dependente do resto da vida. Tá? Então, e outra coisa... Isso a pessoa vai tomar num comprimido. Então você desenvolve esse fungo no café para passar para a indústria de laboratório e depois eles vão fazer esse comprimido que a pessoa que fez transplante de algum órgão terá que tomar o resto da vida. Isso vem do café, quer dizer, deve vir de outras frutas também, mas você desenvolveu do café. Exatamente. Então temos assim vários gêneros de Sensacional, fungo. Gente. Nós temos vários gêneros de fungo que produzem essa substância. O mais importante desse fungo que foi isolado aqui é que o medicamento ele é caro, por quê? Porque quando você faz uma extração, é a mesma coisa que a bebida do café, ele traz várias substâncias junto. E esse fungo que eu isolei aqui no meu café, o que acontece? Ele produz uma substância praticamente só esse imunossupressor e com 95% de pureza. Ou seja, ele pode baratear muito esse medicamento, porque na indústria farmacêutica é a purificação da substância, que são técnicas bastante assim, complexas, para você separar as substâncias, entendeu? Então, ele produz uma quantidade grande, tá? Grande, ou seja, é uma substância... Os demais produtos. Exatamente, mas eles, na extração, sem nenhuma purificação, com 95% de pureza.
Gente, realmente sensacional a gente batendo um papo aqui nos cafezais da Ângela Valente, no sítio Nossa Senhora Aparecida, em Águas da Prata, que também faz parte da Associação Prata Rural e dos cafés vulcânicos aqui de nossa região. E a gente está vendo aqui os seus cafés olivenses, que é a marca que você tem aqui do sítio Nossa Senhora Aparecida. No caso, o tradicional é o Toledo, mas você tem diversos outros aqui também, né? A Olivense Cafés vem do sobrenome da minha avó, que era espanhola. E cada um dos cafés, por exemplo, o gourmet, eu tenho o Granada e tenho o Málaga. E nós temos o superior, que é o Madrid, e o tradicional, que é o Toledo. Isso aí é homenagem às cidades espanholas, de onde que vieram meus avós. Se você pega café aqui produzido na região da Prata e São João, tem uma diferença muito grande na bebida, por conta da temperatura, altitude e temperatura. Então, tanto a altitude quanto a temperatura, ela vai influenciar na bebida do café, tá? Então, dificilmente você vai encontrar um café aqui produzido nessa região que não seja de qualidade. Tá? O melhor acompanhamento para o café realmente é um pãozinho de queijo, né? Nós estamos aqui do ladinho de Minas, né? Então, nós gostamos muito de um pãozinho de queijo com o café. Sensacional. Fiquem vocês com um pouco mais aqui. Esse pedacinho do paraíso em Águas da Prata, que é o sítio Nossa Senhora Aparecida da Ângela Valente. Um pouquinho mais para vocês. Lembrando que o GPS de hoje está gravando na Parada Trudelnick em Águas da Prata com o João. Esse café é realmente sensacional que vocês precisam conhecer. Bom, já eu vou falar sobre essas delícias sensacionais, porque antes eu bati um papo com a Clineida lá da Fazenda Santa Maria e ela vai contar a história de Águas da Prata, que a família dela pertence a toda essa história lá atrás da Fazenda Chapadão, gente. Olha, o papo ficou incrível. Vamos lá e também vocês vão conhecer, claro, a Fazenda Santa Maria, que essa sim é além de sensacional. Rola aí. GPS realmente sensacional! Nesse momento eu estou na Fazenda Santa Maria, uma das fazendas mais belas e históricas da nossa região, com minha queridíssima Clineida. Realmente minha professora, primeira professora que eu tive na faculdade, em 1995 eu chego, encontro a Clineida, minha professora de filosofia e tantas outras coisas especiais. Feliz em estar gravando com você aqui na Santa Maria, para a gente poder contar um pouco da história de Águas da Prata. Aliás, sua família, paralelamente, tem uma história muito legal com todos os cafés e essa história realmente sensacional desse lugar maravilhoso que é Águas da Prata, não é, Clineida? Bem-vindo aqui ao programa GPS. É um prazer, você realmente sempre será um sensacional. Sensacional, queridíssima. Vamos começar contando a história de Águas da Prata. Tudo começa na Fazenda Chapadão, é isso? Conta um pouco para o pessoal de casa conhecer. O Chapadão foi terminado, então eu não sei quanto tempo demorava uma casa para ser construída. Mas veio o Antônio, casado com a Ana, que é junqueira, veio lá de Cruzília e ele era chamado guarda-mor, que acho que guardava alguma coisa da região aqui entre Minas e São Paulo. E lá nos campos, os campos eram muito áridos, então era um solo muito fraco, hoje corrigido com calcário, e hoje é plantação de milho, de cenoura, de hortaliça e tudo. Mas naquele tempo era realmente muito, muito árido, muito insípida a vida lá. Mas eles construíram a casa, fica entre Poços, Andradas e a Prata, bem aqui em frente de casa, né? Todo mundo vê essas montanhas, essas nossas serras lindas, azuis, mas lá é um planalto, é plano no alto, né?
não dava para mantimentos, para nada. E aí eles tinham aqui do lado de baixo, que é a Fonte Platina. E o paiol, por que chamava paiol, vargem do paiol? Tudo deles, e a plantação era guardada, a produção no paiol. Lembrando que o paiol era para guardar, armazenar alimentos, é isso? O milho para tratar do animal, tratar das pessoas e tudo, né? E lá era pastagem, mas lá era a passagem dos tropeiros que iam para o Rio de Janeiro. Então ali era uma passagem. Tanto que o meu avô, quando ele ficava assim, ele via, acho que era a solidão, né? Não tinha telefone, não tinha nada. Quando ele via um viajante, ele já falava, põe chocolateira no fogo, que era para alimentar quem passava lá. Eles eram muito hospitaleiros. Todas essas terras eram dos Junqueiras, né? Rabelo, Junqueira, Andrade, Oliveira, Vilela, Carvalho. Eu posso ter todos esses sobrenomes. E o meu tio-avô, o tio Tonico, era dono de metade da prata. E ele tinha a fazenda Tijuco Preto, que hoje chama-se Recanto, para cima do pedágio, e que era do pai dele. Era do pai dele. Tinha a Casa Velha que eu não cheguei a conhecer, não existe mais. E o irmão dele, meu avô, ele subiu mais um pouco a serra e fez tudo na Fazenda Bela Vista. Então, toda essa região aí, quando chegou o café na nossa região, pelo clima, pela altitude, pelas terras muito férteis, pelo empenho, pela facilidade de empregados, né? Porque depois na década de 40, 50, vieram os italianos, que eram colonos, que eram meeiros. Aqui nós tivemos acho que 40, 50 meeiros. E era tão bom o café, o preço. Depois teve um desacerto com o Getúlio queimando o café, né? Aí nós passamos uma crise feia. Mas era tão valorizado. A Fazenda Santa Maria começou com os Rabelos do Mirante. A família Rabelo, tudo parente. E eles construíram aqui, depois foi dos Nogueiras. Aquele quarto ali é o quarto do Durval Nogueira. Conta um pouco da história dessa casa aqui, né? Esse casarão, essa sede especial. Essa sede já existia. Depois eles perderam a fazenda para um banqueiro. Na sala de lá tem uns móveis dourados que eram de cassino. O seu Quincas Avelino, eu acho que ele era português. Ele era dono de cassino, morava em São Paulo, ali perto da Santa Casa. Tinha uma filha adotiva. Ele fez os adendos aqui da fazenda, ele fez os adendos da capela, que é lindíssima. Ele terminou a tulha, lá estava escrito 1933. É o final, já tinha, né? Mas é o final feito por ele. E aí o papai morou 11 anos no Privilégio, na Grama, onde eu nasci, o Clineu nasceu, meu irmão. E aí ele viveu, aqui estava à venda, mas não dava para ele vender um sítio menor e comprar uma fazenda de 400 alqueires. 400? Não, acho que era 200 alqueires, lá não sei. Tinha aqui a Santa Maria Alta, que faz divisa lá nas Areias, lá no São Roque. Aí ele comprou com meu tio que morava aqui na Bela Vista, na Jequitibá Grande, pai do Zezé, que foi prefeito da Prata, e o meu tio e ele então ficaram sócios e compraram a Santa Maria. Era só café. Nós temos bois caracus, que meu pai gostava muito de boi caracu, e o peso do chifre, ele vivia com a cabeça abaixada do peso do chifre. E ele morreu pelo peso do chifre, porque só tinha um pedacinho de pasto lá em cima, chamado cava, porque o resto era tudo café, e café de excelente qualidade. Quem comprava café do papai era o Sr. Jaime Leme, em Pinhal, e ele falava, nem que vocês queiram, vocês não conseguem estragar o café. É muito interessante isso que você está falando, e principalmente o que o programa GPS está mostrando nessas últimas semanas, porque Águas da Prata ficou muito conhecida como a Rainha das Águas, claro, mas vocês sempre tiveram cafés especiais. Inclusive, vou colocar mais um pouquinho de café pra gente. Ó, Clinei.
Vamos brindar aqui esse café de coador, como você disse. Café especial da Fazenda Santa Maria em Águas da Prata, gente. Mas a coisa mais bonita é que meu marido, ele se casou com 29 anos e eu 21. Ele era farmacêutico, desde menino trabalhou em farmácia na Prata. E aí ele veio para cá. E como o Jacomini é muito inteligente, muito habilidoso, muito inteligente mesmo, ele tomou as rédeas daqui. Daí ele plantou mais café, ele tirou muito leite, vendia para Danone, tinha gado de corte. Então ele foi um excelente fazendeiro. Mas o que mais me deixa emocionada e feliz é que a minha filha hoje é uma cafeicultora premiada. Premiadíssima, né? Premiadíssima. E ela trabalha muito, viu, Gisela? A Gisela está aqui conosco. Já já a gente vai bater um papinho com a Gisela e com o Lute para falar dos cafés especiais aqui da Santa Maria. E você também tem o seu café especial. Queria que você contasse alguma história da linha do trem. Porque de frente aqui com a sua casa, a gente vê a linha do trem, a estação do Tajá, né? Histórica, o túnel, que é a cereja do bolo desse ramal de Aguaí até Poços de Caldas. Como que foi sua infância nesse lugar aqui? A gente tinha uma vida muito movimentada nessa parte ferroviária, né? Eu lastimo que tudo tenha terminado, mas a gente tinha, por dia nós tínhamos o passageiro, não me lembro a hora, o passageiro devia ser cedo e à tarde. Depois o misto, que tinha uma carga, mas não de bauxita, uma carga de frutas, de mantimentos e tudo, e de bauxita mesmo, o trem de carga, que aí passa com 29, 30, mais até 40 vagões. A bauxita é a estação antes de Poços de Caldas e leva a bauxita para Votorantim, que chama-se Alumínio agora, né? Que é do lado de Sorocaba. Aqui em frente tinha uma estaçãozinha, mas era só de conservas, eram 3 casas ou 4, acho que até menos, de conservas da Mogiana. E também porque a máquina era a vapor, punha água na prata e aí o consumo acabava com a água. Então aqui tinha um entreposto de água para manter a Maria Fumaça. E depois o próximo era a cascata. Depois o próximo era essa coleta de alumínio e depois terminava em Poços, né? Aí eu atravessava a colônia, atravessava a Estrada Velha, que ainda tem, subia o morrinho, aqui é morro para todo lado, e aí eu ia a pé para tomar sorvete na cascata. Agora tem um movimento muito grande, as pessoas deixam os carros na cascata e descem a pé, passam até no túnel e descem ali para baixo do túnel. É um passeio muito bonito. Exatamente, realmente sensacional. Histórias aqui da Fazenda Santa Maria e também da região de Águas da Prata. Gente, eu vou encerrando o papo com a Clineida aqui. Eu sei que todo mundo de casa falou, Não, deixa eu contar. Você pode. Você queria, não sei se você já usou, mas você queria o nome das fazendas de café. Então, por exemplo, no entorno da Prata, a Prata pertencia a São João. Então nós temos a Fazenda Pratinha, a Retiro, a Refúgio, a Fazenda Laje, a Fazenda Bela Vista, a Fazenda do Bié Vovô, meu tio, avô, que é ali na Fonte Platina. Agora nós temos a turma nova da Fonte Platina, o Sassarão. Nós temos gente, então quer dizer, toda a região, os nomes não continuam, mas eram região de fazendas de café. Aliás, nos 200 anos de São João, eu escrevi sobre as fazendas de São João. Só dava café, mas era uma riqueza tão grande, tão imensa. Eles tinham banda, tinham escola, tinham clube, tinham tudo baseado no café. Eu não vou encerrar saboreando, quer dizer, eu vou saborear, claro, mas eu vou encerrar com você com um pedido agora. Eu gostaria que você encerrasse esse programa, essa parte, você tocando piano. Mas ele vai comer o meu bolo de milho e o meu curau, que é muito bom, melhor que o do Gregório. Eu falei assim que o meu curau é melhor que o João Batista Gregório, que é ótimo culinarista. Nossa,
sensacional. Isso aqui é incrível. Sensacional, Bolinho. Curau. Curauzinho aqui com canela. Sensacional. Sensacional, Bolinho. Um beijo. É o melhor curau que eu experimentei até hoje. Ele ganha. Não, ele ganha do bolo 10-0. É incrível. Essa é uma massa. Eu falando com a Gi aqui, Gi não tem igual. É um creme diferenciado. Parece até um creme brulee. Eu estou comendo um creme brulee de milhos da Santa Maria. Sensacional! Sensacional, Bolinho. Sensacional. Clineida, vamos encerrar então com você tocando piano. E o que você vai tocar pro pessoal? Aliás, conta a sua história com a música. Por favor, o microfone é seu, segura aqui. A minha mãe era apaixonada por música e eu recebi uma homenagem muito bonita do maestro Estevam e da Sara nesse última sexta-feira e eu fiquei até emocionada porque ele me deu uma placa de prata porque eu sempre fui movida à música e ele contou a história que a minha mãe só deixava eu sair, ir para a piscina, ia para a esportiva, ia para o cinema, ia passear, mas eu tinha que tocar. Ele falou 2 horas, não chegava a 2 horas, mas uma hora, meia hora, e eu tinha que tocar o anon, que é um método de escala. Então, aí minha mãe deixava sair, e minhas amigas ficavam esperando eu tocar piano, estudar piano. Então, aí eu não toco muito, né, mas eu toco de ouvido, e eu me formei em piano em Poços, tive ótimas professoras. E aí eu sempre toco uma música que é maravilhosa, era minha e do meu marido. E é o hino ao amor da Edith Piaf. E é um hino ao amor que eu tenho pela Santa Maria, que os meus filhos têm pela Santa Maria, que a minha filha tem pelo trabalho maravilhoso que ela tem feito ultimamente. E agora é um hino ao amor que o meu neto tem pelo gado, porque ele acompanha utilizando que gosta de gado, não gosta de café. E então o hino ao amor é familiar, é meu. Então é isso aí. Vou encerrando aqui com a Clineida, tocando esse piano maravilhoso. E no próximo bloco a gente vai conversar com a Gisele e com o Lute sobre os cafés especiais aqui da Fazenda Santa Maria. Aqui tem história real de Águas da Prata, de São João da Boa Vista e também toda a nossa região. Vamos lá, agora com você. Hino ao amor à Santa Maria.
É isso aí, né, galera? Com certeza vocês adoraram esse bate-papo com a Clineida da Fazenda Santa Maria, contando um pouco da história aqui de Águas da Prata. Bom, antes da gente entrar no intervalo e conhecer a Fazenda Santa Maria com o Lute e com a Gisela, o pessoal lá da Fazenda da Prata vai dar um recadinho para vocês agora. Será o último programa da série aqui da Associação Prata Rural e eles vão mostrar um pedacinho do que é essa fazenda sensacional. Convido você a vir conhecer a Fazenda da Prata, passar uma manhã de sábado ou domingo aqui conosco. Nós que estamos na Rota do Café, na Serra da Mantiqueira, onde você vai conhecer a história da fazenda, uma história cheia de reconstrução, renovação, experiências. E aqui na fazenda onde a natureza te abraça, você sente o aconchego do campo e vai participar de um cooking, onde ali que se acha o aroma e o sabor dos nossos cafés especiais. Nesse passeio você vai passar pelo caminho do café, o caminho que o café faz desde a lavoura até a sua xícara. E é claro, vocês vão poder experimentar os nossos cafés com pontuação de 89,7, com um sabor único, e também provar as delícias que são oferecidas aqui, feitas na Fazenda da Prata. Lembrando que o GPS de hoje está gravando na Parada Trudenick, o Café do João aqui em Águas da Prata. Vocês conheceram muitas coisas sensacionais aqui no programa hoje, né? Mas ainda tem muito mais. Tem que conhecer a Fazenda Santa Maria e os cafés especiais do Lute e da Gisela. Vamos lá, vamos conferir agora que está sensacional. Lembrando que o GPS de hoje está gravando aqui na Fazenda Santa Maria, uma fazenda realmente sensacional em Águas da Prata, que também faz parte da Associação Prata Rural e dos cafés vulcânicos aqui de nossa região. Nesse momento eu estou aqui com a Gisela, bem-vindo ao programa GPS, e meu grande Lute, parceiro sensacional. Bom, não pode esfriar café. Vamos fazer um brinde sensacional para a gente começar essa entrevista. Com tudo, gente! Olha que especial esse cafezinho da Santa Maria. Sensacional! Sensacional, Gulim! Sensacional, Gulim! É, além de sensacional, esse café aqui da Santa Maria, que a Gi vai falar pra gente um pouco da história dele e, acima de tudo, premiadíssimos, gente. No caso aqui, nós acabamos de experimentar um café expresso. Você tem os dois tipos de café aqui, no bule e também expresso. Explica um pouco pro pessoal de casa. Aliás, bem-vindo ao programa GPS, viu, Gi? Obrigada mesmo. Estou muito feliz de você estar aqui experimentando as nossas guloseimas e os nossos cafés, viu? Cafés sensacionais e especiais. Aliás, eu gosto de dizer muito aqui no programa GPS que a Prata sempre teve cafés especiais, mas nunca foi usada essa nomenclatura, cafés especiais. Sempre um café de boa qualidade. Vocês sempre tiveram aqui na Santa Maria, não é? Há décadas e décadas. Da época do meu avô, a gente já teve café especial. A gente está tentando resgatar tudo isso, né? Com as premiações. E então é muito gratificante para nós estarmos aqui na Santa Maria, continuarmos na Santa Maria e produzindo cafés especiais. Bom, eu queria que você falasse um pouco então dos dois tipos de bebidas, dos dois tipos de cafés que você tem aqui, que um é expresso e o outro é no bule. Por quê? São dois tipos de café. Tem o café da Dona Clineida, que nós servimos no bule, é um café mais tradicional. As notas, quando faz a prova de café sensorial, ele foi para o lado de chocolate. E aí as pessoas têm a oportunidade, né? Quem vier nos conhecer, nos visitar, tem a oportunidade de conhecer os dois tipos de café, tá? Então, a Dona Clineida no bule e o expresso que nós acabamos de tomar é o do Lute, que é o da Santa Maria, que é o nosso premiadíssimo também. E aí tivemos vários prêmios gratificantes. É muito legal porque vocês ficaram em terceiro lugar aqui em Águas da Prata, um concurso que teve no ano passado pelo Sebrae, que é esse lote especial. Só que há 4 anos consecutivos vocês estão também recebendo prêmios dos cafés vulcânicos quando tem esse concurso, né? 4 anos consecutivos nós estamos entre os 10 melhores cafés da região vulcânica, dos solos vulcânicos, e até eu também convido para pisar em solos vulcânicos, né?
porque são cafés especiais, porque são solos vulcânicos, são terroirs diferentes. E pela Três Corações, né? Que é um projeto de florada só de mulheres, que é para estimular nós, mulheres cafeicultoras, a nunca desistir de estar na lida do café, juntamente com o marido, né? Claro, realmente sensacional. Sempre tem um maridão atrás, ou não, né? Depende de cada fazenda. Mas aqui no caso o Lute está também por trás de tudo. Eu queria que você contasse um pouco da sua história aqui, Lute. Porque, bom, você está aqui há muito tempo na Fazenda Santa Maria. Fazenda Santa Maria há muitas décadas tem cafés especiais. E quando é que você falou assim, ó, vou tocar isso para frente, é isso que eu quero. E de uma hora para outra você assumiu e já ano seguinte estava ganhando prêmio. Realmente especial essa tua história com café, não é? Então, eu nunca esperava, né? Assim, como eu não sou da roça, nascido na roça, né? Eu resolvi em 2010 pedir para a dona Clineida um espaço para mim poder plantar um pouco de café. E ela me cedeu esse espaço e eu comecei a trabalhar e conhecer o café. Nesse longo tempo aí de estrada aí aqui na Santa Maria, a gente vem colecionando cada vez mais experiências e vitórias, né? Haja vista as premiações nossas, né? Exatamente. E você tem todo um cuidado com o café, diferente de muitos, né? Cada um tem um estilo de trabalhar um café, de secar o café no terreiro. Você faz aquele processo que você tira o café quando ele está com 16% de umidade, coloca lá dentro da tuia e volta 30 dias depois para chegar no 11%. Conta um pouco desse seu diferencial com o café. Tudo é experiência, né? Através de outros produtores que a gente tem contato através da região vulcânica, nas reuniões que nós participamos. Comecei a montar um terreiro suspenso, né? Comecei a mudar um pouco o tipo de secagem. Então, o café vem direto da roça, já vai direto para o terreiro suspenso. Ele não tem contato com o chão. E aí, esse ano, nós estamos fazendo essa novidade do café intermitente, né? Que é tirar ele com a umidade um pouco mais alta, descansar um mês e voltar ele para o terreiro novamente, para poder chegar aos 11% e aí sim guardar para... Aí vai as provas, tudo, para ver qual o café que está melhor bebida para concurso. Qual lote que está realmente diferenciado e tudo mais. E vocês aí de casa que estão conferindo o GPS agora, estão falando, quero conhecer a fazenda, como é que faz? Ih, gente, que há muito tempo recebe turistas, aproveita e venha visitar. E no caso aqui nós estamos gravando nos terreiros de cafés que vocês têm aqui na Fazenda Santa Maria, com a tuia de fundo. Mas lá dentro da tuia é um mundo do café. O pessoal de casa está conferindo as imagens agora, com certeza eles vão querer vir aqui para conhecer esse lugar sensacional. E você falou da beneficiadora de café. Fala um pouco dela, porque ela é uma das mais antigas que tem no Brasil, não é? Ela é de 1933. Veio de Espírito Santo do Pinhal. É uma máquina de 8 bicas que faz o último processo do grão, né, que seleciona todo o grão, que limpa o grão, para depois ele ir para torra, depois para moagem e depois chegar na nossa xícara, né? Fazenda de 1896, então foi construída a Casa Grande, a igreja, a Tulha. E a Tulha em 33 foi feita uma grande reforma para caber mais cafés e para colocar a máquina de beneficiar o café. E a pessoa pode saborear o café ali e você tem diversos outros produtos aqui da região também. Nós fazemos produtos nossos aqui, de doces aqui na fazenda. Temos fubá, temos farinha, tem muita coisa na mercearia, vale a pena vir conhecer. Tem vassoura, sabonete, sabão caseiro, tem as Wandas. Você já ouviu falar de Wanda? Já, porque eu conheci aqui a Wanda, né? Há alguns anos, eu acredito que há 20 anos atrás, foi a primeira vez que eu vi uma Wanda. Ela é originária da Tailândia e há 9 anos atrás nós entramos numa sociedade e falamos, vamos cultivar a Wanda, vamos trazer a Wanda. Da onde? Da Tailândia. Por quê? Porque nós queremos elas adultas. Então a gente traz elas com 7 anos de idade, 3 meses elas começam a florir e a gente vende nos grandes centros de floriculturas, de centros de flores mesmo, né? Claro que o pessoal de casa, se quiser, né, adquirir uma Wanda, é só vir aqui na Fazenda Santa Maria, porque vocês viram, gente, tem muitas coisas especiais. Bom, Lute, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus grãos de café aqui. São arábicos e o que você tem? Você tem arara, você tem paraíso? Quais são os seus grãos aqui, a qualidade deles? Então, nós temos ainda a roça de Mundo Novo, né, que é um café, um dos primeiros cafés que veio para o Brasil, foi o Bourbon e o Mundo Novo. Esse é um dos mais antigos que tem aqui em Águas da Prata. Exatamente. É um café que já não tem uma doçura como para concurso, mas é um café muito resistente. Então dele saiu várias outras
espécie. Hoje nós temos o catucaí, né? Catuaí, o arara, tudo amarelo, porque o amarelo, a doçura dele é maior do que o vermelho, entendeu? Então nós temos, hoje produzimos, é que o agrônomo nosso fala, você tem que plantar o que está dando certo, não inventar muito, porque está vindo muita cruzamentos, variedades, e aí ele falou, deixa os outros plantarem, se der certo você planta. Então faz o que está dando certo, né? É mais seguro, né? Exatamente, é realmente especial e sensacional. E quando a gente fala em cafés vulcânicos, é porque nós estamos aqui numa região vulcânica e o terroir de Águas da Prata é diferente. Ele tem esse solo vulcânico, mas ele tem um solo único no Brasil e no mundo, né, Gi? Porque realmente toda essa altura, esse clima diferenciado, as águas minerais, né? Eu falo, né? Aliás, muita gente fala aqui que os cafés aqui são regados com as melhores águas minerais do mundo. Isso é diferente. O café de Águas da Prata é único. Tanto é que a gente está aí, né? Na associação, né? E aí recebendo os frutos, né? Porque eu acredito que a associação está crescendo cada dia mais por acreditarem, né, na qualidade dos nossos cafés. E eu acredito também que a associação ela faz com que crie coragem, né? Dê coragem para pequenos produtores, para que entre porque através da associação a gente aprende muito, como disse o Lute, né? A gente tem reuniões com agrônomos na Casa da Agricultura e assim por diante. Então tem vários projetos devido à associação rural, entendeu? Exatamente. Eu acho que a Associação Prata Rural, ela nos últimos anos, ela mudou a cara dos agricultores de Águas da Prata, principalmente no café. Sem dúvida. A gente tem que sempre se unir, né? Acho que quanto mais gente pensando numa coisa só, a gente fica mais forte, tanto para negociar, tanto para conhecimento, tanto para expor o nosso mercado para fora, né? Com mais gente, claro que a gente fica mais forte. É só uma curiosidade, você falou das águas, eu quando foi colocar as vandas lá, eu fiz a análise da água porque eu tinha medo. Eu falei, vai que essa água tem alguma coisa, né? Me mata as plantas, né? Porque a primeira importação nossa foi 5.000 plantas. Eu falei, já pensou começar a aguar e morrer tudo? Aí veio um cara de Casa Branca, colheu a água. Sabe o que ele falou para mim? Se você quiser envasar essa água é leve. Eu falei, não, mas é água do rio, falei para ele. Ele falou, não, mas a água é muito leve, se você quiser envasar essa água, tem condições. Eu falei, não, eu só quero saber se ela é boa para jogar lá nas vandas. Ele falou, não, é boa. Então, você vê que a gente é abençoado de todas as formas, né? Quer dizer que já a gente pode ter o Água Santa Maria aqui de Água da Prata? Eles não param, gente. Vovó Maria, mãe da Clineida, mãe da minha mãe, sempre disse isso, viu? Que a gente podia envasar a água, viu? Olha, água mineral, quem sabe, hein? Quem sabe, realmente sensacional, gente. Bom, para encerrar, eu tenho que falar sobre as delícias sensacionais aqui. O famoso café da manhã, o coffee break que você serve aqui, que a pessoa também pode saborear. Conta um pouco sobre essas delícias especiais que você tem aqui aos sábados, domingos e feriados, Gi. Nós temos 3 tipos de bolo, alguns regados com calda. O que nós estamos aqui, que você vai experimentar daqui a pouco, é o bolo de aipim com lasca de coco, delicioso, que faz uma combinação perfeita com café. Não, gente, vou encerrando aqui, conversa, meu brother Lute, sensacional, Gi, queridíssima. Adoro vocês aqui, adoro sua mãe há muito tempo, foi minha professora, toda a família. Lisandro é um grande amigo especial. Fiquei muito feliz em ter gravado com vocês. E agora vocês de casa já sabem, gente. Entre em contato, vem aqui fazer uma visita, sábado, domingo e feriado. Canudo mais famoso da região, viu? Mais famoso. Tomar com café e ele é perfeito. Ah, tem o pão da Cli. Gente, tem pão. Vamos falar aqui, ó. Você tem o pão da Clineida. Geleias e manteigas. Nós que fazemos a geleia. Sensacional. Queijo, pão de batata recheado com frango, pão de batata recheado com requeijão. Isso aqui é o quê? Isso é uma coisa deliciosa. Faz o seguinte, convida o pessoal de casa que eu vou encerrar a entrevista experimentando aqui. Isso aqui é um iogurte, alguma coisa especial? É uma calda de maracujá com iogurte natural, granola e geleia de goiaba. Gente, isso aqui é único. Sensacional! Sensacional, Gulim! Sensacional! Acima de tudo, refrescante para essa nossa região que está sempre quente, apesar dos frios, que às vezes só faz à noite. Durante o dia esse sol realmente especial, vale a pena experimentar. E tem que colocar
a colher lá embaixo para buscar desde do maracujá, com tudo. Vocês precisam experimentar isso aqui, Fazenda Santa Maria. Convida eles, Gi. Essa é a primeira taça, tá? E depois você começa com a parte dos salgados, viu, Gulim? Aí vem o café e assim por diante, né? E lembrando que o café, ó, ele tá aqui atrás, ó. Exatamente. O café que tá aqui atrás, a gente vai saborear ele quando? A gente vai voltar ele para Tulha hoje ainda, descansa um mês, aí ele vai para todo mundo tomar esse café. É isso aí. E vai para os concursos também. Bom, vou encerrando aqui com o bolinho agora, né? Ó, gente, sensacional. Mais uma vez, convido o pessoal Santa Maria. Bom, convido a todos, sábado, domingos e feriados nacionais, das 9 às 16 horas, paga só o que consumir, e aí tem muita coisa para você conhecer. Tem a muralha da região vulcânica, da Revolução de 32, que são pedras que obviamente tiveram aqui naquele triste evento, né, episódio, né? Mas que faz parte da nossa história e a gente não pode deixar de contar, de mostrar, de fazer talvez uma homenagem e assim vai. Sensacional, gente. Um pouquinho mais da Fazenda Santa Maria para vocês. Eu vou ficar aqui que tá uma delícia. Tchau. Venham nos visitar, vem. Sensacional esse programa GPS, com essas propriedades aqui que fazem parte da Associação Prata Rural e os cafés especiais de Águas da Prata. E agora sim eu vou bater um papo com calma aqui com o João da Parada Trudelnick para ele contar um pouco da história do café que há 7 anos faz sucesso aqui em Águas da Prata. E que sucesso! Eu fiz uma gravação para você esses dias para as redes sociais e olha, o carinho que você teve ali foi realmente especial, não é, João? Foi uma repercussão muito boa. A gente tem uma clientela muito fiel, que gosta muito daqui, vem com a família mesmo. É um ambiente familiar. O pessoal é como se fossem amigos mesmo que frequentam o lugar. E vem bater papo, todo mundo conversa, todos se conhecem, é muito gostoso. E os bicicleteiros fazem questão de estar presentes aqui. Amanhã, por exemplo, você vai receber um grupo de 29, é isso? Conta um pouco sobre essa história. Como que começou os bicicleteiros gostar mesmo aqui da Parada Trudelnick? Eles passam aqui na frente, daí acabam entrando, aí acabam gostando do que vem, dos produtos, do ambiente em si, né? Então, e aí um chama o outro e amanhã nós vamos ter 29 bicicleteiros que vão fazer o caminho da fé e vem aqui para tomar um café com a gente, comer um lanche, aproveitar. É realmente sensacional. E claro, as delícias que você tem aqui entre os salgados e doces na Parada Trudelnick, no Café do João em Águas da Prata, é além de sensacional, não é, João? Aqui tudo foi pensado de maneira a agradar o cliente da melhor maneira possível, né? Para que você se sinta bem e sem obrigatoriedade de nada. Nós temos os doces que são, muitos acham às vezes até pequenos, mas é intencional o fator dos doces serem pequenos, que é para você não ter culpa de comê-los, né? E poder comer mais de um se for o caso, né? Eu queria anunciar o seu quindim, mas já passou a imagem dele e todo mundo viu que o seu quindim é realmente sensacional. Entre diversos doces que você tem, claro, o quindim é o diferenciado, né? O quindim na realidade foi o primeiro doce que o pessoal se apaixonou e que dizem que é o melhor da região. Além de sensacional, vocês precisam experimentar. E tem os salgados, que daí nós procuramos sempre também valorizar a região. Então nós temos parcerias com o pessoal de São João da Boa Vista e algumas coisas eu que faço. Além dos salgados tradicionais, o seu pão de queijo é maravilhoso. Claro, se o local aqui é sensacional, tem que ter aquele tradicional cafezinho com pão de queijo. Mas esse seu queijo quente é além de sensacional, João. Esse queijo quente, na realidade, ele é feito com um pão de fermentação natural. Tem 3 opções, que é o branco, integral com castanha. A gente
cobre eles com o queijo da canastra e maçarica. Esse é um produto que sai muito. Só que antes eu queria que você falasse sobre o Trudelnick. O que é o Trudelnick? Esse pãozinho diferente aqui que tem nas opções doce e salgado. O Trudelnick, esse pãozinho, ele vem do leste europeu e é o carro-chefe, digamos assim. Foi com ele que a nossa intenção foi vir para Prata para apresentar esse pãozinho, na realidade. E uma coisa leva a outra. Então nós temos a versão salgada, que é a de azeitona com parmesão, e tem a doce, que nesse caso aqui, ali é com açúcar e canela por fora, e tem o doce de leite como recheio ou o creme de avelã. No caso, você também tem diversas opções salgadas aqui, né? Tenho só parmesão, tem mussarela com orégano, mussarela com alho, provolone, e você pode escolher o recheio, né? Que daí nós temos a caprese, que é uma pasta de ricota com manjericão e tomate fresco, requeijão e manteiga. É além de sensacional esse café Parada Trudelnick em Águas da Prata. E o mais interessante, como a gente já disse lá no primeiro bloco, você tem diversas opções de cafés aqui dos produtores de Águas da Prata, né? Tenho. Todos esses que você citou, nós temos aqui para a pessoa provar se quiser. Não é só para a venda, né? Então a nossa opção para ser diferenciado mesmo é poder oferecer esses cafés para os clientes. Então eles chegam aqui e vão escolher: eu quero esse café, eu quero aquele café, eu quero da Dailza, eu quero da Ângela, eu quero do Pancini, da Fazenda Prata, eu quero do Lute. Então a gente dá essa opção para o cliente, né? Então a gente vende, mas ao mesmo tempo a gente também dá essa oportunidade dele provar sem necessariamente comprar o grão. E tem também cafés da região. Todos são da região, o que a gente fala da região vulcânica, né? Nós temos São Sebastião da Grama, Santo Antônio do Jardim, Poços de Caldas também. Todos cafés especiais da região. Tem cafés pontuados e cafés que não são pontuados, mas que têm a sua excelência. Agora que vocês já conhecem a Parada Trudelnick, que é o café do João, é o momento de eu experimentar o Trudelnick salgado. João, fala mais um pouco sobre esse pãozinho diferente. O microfone é seu, meu amigo. E o ideal para saborear o Trudelnick é na mão mesmo, é isso? Isso, Golim. Não pode ter frescura. Para saborear, você tem que pegar com a mão, você vai puxando, ele vai desenrolando. Aí você passa o recheio ou não, pode ser sem o recheio, e saboreia e aprecia. É assim que tem que ser feito. Lógico, tem pessoas que não gostam de comer com a mão, a gente oferece o talher, mas eu acho que a experiência tem que ser com a mão. Gente, sensacional! Sensacional, Gulim! Sensacional, Gulim! Além de sensacional, eu amo esse pãozinho do João. Além de macio, porque ele assa na hora, gente. Essa combinação do parmesão com azeitona ficou maravilhoso. Agora eu vou ter que experimentar o doce, né, João? Isso, o doce, aí no caso você vai experimentar ele com doce de leite, que é o doce de leite aqui também da região, feito aqui em Águas da Prata também. Então você, da mesma maneira, você vai puxando e aí você passa o doce de leite e manda ver. Na verdade, ele já tem açúcar e canela, nem precisava do doce de leite, mas vamos aproveitar, né, pra ficar mais sensacional. Sensacional! Sensacional, Gulim! Eu vou encerrando o programa GPS aqui na Parada Trudelnick com o João, meu grande brother. Fiquei feliz em poder ter gravado aqui hoje e ter mostrado pro pessoal de casa esse café sensacional. Também a propriedade Nossa Senhora Aparecida da Ângela Valente, a Fazenda Santa Maria da Clineida, do Lute e da Gisela. E agora é hora de você convidá-los para vir aqui, para eles conhecerem, né? Onde é que fica aqui o café Parada Trudelnick? É isso, Golinho. Olha, nós estamos aqui localizados no centro de Águas da Prata, no caminho de Poços até, do lado do Banco do Brasil, bem pertinho, é fácil de chegar, fácil de parar. Vocês venham conhecer de perto, experimentar o Trudelnick, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E claro, para eu encerrar, eu vou ter que experimentar o quindim. Fala mais um pouco do seu carro-chefe. Gente, vocês já experimentaram diversos quindins por aí, ok. Muitos bons, outros sensacionais. Mas esse do João é único. E você que faz? Conta um pouco do segredo pra gente, João. Não, o quindim na verdade sou eu que faço, todos os doces sou eu que faço. Mas o quindim foi o primeiro doce que eu comecei a fazer. E ele é feito com coco fresco mesmo, nada artificial. É bem artesanal mesmo, por isso que o pessoal gosta. É sensacional.
é a Parada Trudenick em Águas da Prata, o café do João. Obrigado, viu, João? Pode me chamar sempre que eu venho, viu? Obrigado, Gulinho. Espero vocês aqui. Sensacional!